Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui de volta. Eu sempre fico muito feliz quando venho aqui, independente se eu estou sentado lá no fundo ou aqui na frente. Vocês estão acostumados com palestrantes espíritas, né? Hoje vocês estão vendo que a Sodec está oferecendo no buffet comida caseira, né? Comida caseira é aquela receita simples com tempero familiar. Receita simples que a gente consome ou procura consumir no nosso dia a dia é o Evangelho. E o tempero familiar é Kardec. Quando ela fala que não sabe o que eu vou dizer, ela está falando a verdade, que acho que o grande segredo da química que nos une é a surpresa constante que um causa ao outro. Mas essas surpresas estão sempre na mesma direção, que é a direção que todos nós buscamos aqui. Por que a gente vem no centro espírita, né? A gente vem no centro espírita para ouvir, às vezes, uma mensagem de alguém que tem uma visão mais clara, né? Ou diferente, ou mais abrangente da doutrina que a gente busca entender e praticar. A gente vem ao centro espírita pelo convívio com os amigos, a gente vem ao centro espírita para ver uma novidade que eu nunca vi o que é isso. As primeiras vezes, aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, bem-vindos, né? Mas a maioria aqui talvez já esteja até há mais tempo do que eu, não na Sodec, mas no Espiritismo, com certeza há muitos aqui. Mas a gente vem ao centro espírita também, acima de tudo, para praticar, aprender a doutrina espírita e para encontrar consolo. Eu vou procurar hoje fazer uma ponte entre a última conversa que eu tive aqui com vocês, quando a gente conversou sobre o mundo de regeneração à luz do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, dobrando a meta. Dobrar a meta é pular do capítulo 3 para o capítulo 6. Mas como o capítulo 6 é curtinho, Cristo Consolador, para a gente entender, eu vou dar uma marcha ré, vou até o capítulo 1, passando pelo 5 e pelo 4. Então, quando a gente vê desde o início da concepção da doutrina espírita como o novo Consolador, que novo Consolador é esse? Aquele que o Cristo prometeu. Quando é que o Cristo prometeu? Bom, quando há uns 2000 anos, mas como ele prometeu, segundo os evangelistas, por um convite. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Em linguagem contemporânea, venham até mim vocês que estão sofrendo, que estão aflitos, que estão sobrecarregados, que eu aliviarei vocês. Vocês estão com problema, vocês estão sofrendo. O que é aflição? Aflição é a premência do tempo sobre uma solução que a gente busca de algo que a gente precisa, que nos incomoda e que a gente vai ficando assim, vai dando aquele nó na garganta e a gente fica aflito. E o que é o sobrecarregado? Quando a gente já não aguenta mais. O negócio está pesando, as costas estão doendo. Eu não estou aguentando essa conversa, não aguento ver a cara desse povo, né? Então eu estou passando por situações que excedem a minha capacidade ou que exigem demais da minha paciência, da minha tolerância. E aí, Jesus fala, vem cá que eu vou resolver o seu problema, eu vou pegar a sua sobrecarga, vou segurar aqui, vou dar uma aliviada na pressão, vou chamar o problema para mim, não. Vou resolver? Não, eu vou dar uma aliviada. E como é que eu vou dar essa aliviada? Vocês vão seguir os meus ensinamentos, vocês vão se submeter às propostas que eu proponho a vocês, o tal jugo, né, que é suave, porque Jesus se diz manso, seu jugo é suave, quer dizer, ele vai trazer aquilo para a gente com mansidão, com acolhimento, com tranquilidade, e o fardo é leve. Jesus não coloca mais peso nas nossas costas para aliviar a nossa sobrecarga. E nem chega com pressa, né? Com pressão, ele chega calma e mansamente, aliviando as nossas aflições. Então, Jesus
Em primeiro lugar, caminha ao nosso lado, nos aliviando, é o que ele oferece. E mais adiante, na lógica do capítulo 6, vem a questão do Consolador, quando ele diz que aqueles, vamos falar em linguagem contemporânea, sem a segunda pessoa do plural complicado, né? Aquelas declinações de verbo que a gente não usa mais, mas que está em todo texto religioso. Jesus diz: se vocês me amam e guardam meus mandamentos, eu vou pedir ao Pai, a Deus, que envie a vocês outro Consolador. Aí já tem uma luzinha que acende quando a gente vai seguindo o estudo da doutrina espírita. Eu vou enviar a vocês outro Consolador, que vai ensinar a vocês coisas novas. Jesus não ensinou tudo. Ele mesmo admite. E a gente vai, quando cruza uma informação com a outra, naquela palavrinha comum da língua portuguesa, na exegese do texto religioso, a gente percebe que uma palavra que Jesus diz aqui, ela está profundamente interligada com a que ele diz ali, ele não desperdiça nenhuma delas. Né? Tudo que ele fala é relevante. E ele muitas vezes diz: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Nem todo mundo ouve, nem todo mundo está preparado. Por isso ele não ensinou tudo, por isso ele falava por parábolas. Né? Quando ele pergunta quem eu sou, e Pedro diz: você é o Filho de Deus. Fala: você respondeu pelo Espírito, não pela carne. Então Jesus já sabia que, por mais que a mensagem dele, a gente vai tratar disso aqui a pouco, reverberava no mundo há milênios, ela reverberava e era captada de maneira diferente por cada um daqueles que as ouviam, seja do Cristo na pessoa de Jesus, seja do Cristo em outras formas, em outras personalidades de Consolador da humanidade. Então, Jesus diz que vai pedir ao Pai que envie outro Consolador, que vai completar, vai dizer, ensinar tudo o que falta e repetir aquilo que Jesus ensinou. Porque tudo que falta é apenas um complemento àquilo que o Cristo, na forma de Jesus, havia ensinado lá na Galileia há cerca de 2000 anos. E aí a gente começa a buscar entender o que é esse consolo. Esse consolo vem na mensagem que Jesus anuncia do Espírito da Verdade, que além de ensinar o que falta, além de recapitular o que Jesus ensinou, ele vai estar permanentemente conosco e em nós. É o Consolador na forma do esclarecimento, na forma do ensinamento que hoje nós somos capazes de entender, porque Jesus disse que o Espírito da Verdade não veio antes porque nós não estávamos preparados para a mensagem dele, e que ela não só vai permanecer conosco, mas ela vai se intronizar, introjetar em nós, na forma da nossa consciência. Então o Consolador, ele traz não só uma mensagem, ele traz também um compromisso de consciência que nós temos com aquilo que Jesus veio ensinar e com aquilo que o Cristo ensinou desde que o mundo é mundo, desde que a consciência humana existe. Se a gente for olhar, e Kardec e Leon Denis também mais tarde fazem esse trajeto, Leon Denis depois da morte, né, e Kardec em várias citações, uma delas edição de abril 1858, Revista Espírita, ele faz uma análise da religião celta antiga, né, a herança gaulesa francesa, onde ele estabelece ali alguns, eu não diria paralelos, mas pontos de convergência entre a religião antiga dos druidas e o espiritismo moderno. Há diferenças? Há convergências no que é, no fim das contas, o Consolador, que a gente vai desenvolver um pouco mais, mas a reencarnação, a transmigração das almas, se você vai lá atrás ainda, talvez 5, 10, ninguém sabe quantos mil anos, no hinduísmo, né, você tem também a mesma visão na discussão do Lord Krishna com
Arjuna, né, sobre a destruição da vida, e aí você vai lá, voltando já agora no capítulo, acho que é 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala de que é necessário renascer da água e do espírito, quer dizer, quando a gente trata da reencarnação, Krishna explica para Arjuna que ele não tem que ter nenhuma dor moral quando ele está destruindo alguma vida em benefício à justiça. Na guerra metafórica, que é narrada no Mahabharata, né? Porque Krishna explica, não há morte. Quando alguém morre, ele volta e evolui. Então você não está destruindo a vida, você está construindo a justiça. E Jesus, quando é perguntado ou quando ele afirma que João Batista era o Elias, ele disse, até hoje, o meu reino é conquistado pela força, pela violência. A imposição da lei moral, as conquistas de Moisés, a prevalência da justiça, muitas vezes vingativa sobre o amor, que quando vem o cristianismo, o amor é que é a justiça verdadeira, porque ele se entende neste mecanismo consolador como o tempo da eternidade para o ajuste de todas as personalidades individuais da criação. Vem aquela pergunta, mas por que eu sofro? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Porque eles serão consolados. Serão consolados como? Como Jó foi consolado. Jó perdeu tudo. Quando ele estava ali no final, ele fala, bom, mas eu espero o momento da minha mutação, quando terminar essa vida e eu retornar a ela novamente, receberei de volta aquilo que Deus me tirou nessa. Isso está lá no Velho Testamento. Isso está lá no Talmud judaico com o nome de Tikkun, com N, Olam, que é o karma. O pessoal fala, o karma é uma coisa, a causa e efeito é outra. Semântica, linguagem. O universo, como a gente discutiu lá naquela primeira conversa que a gente teve há uns meses, o universo no qual nós estamos imersos, pelo menos, como a gente o percebe, ele segue duas leis básicas, seja da física quântica até a lei moral. É a simetria e o equilíbrio. Na termodinâmica, todo sistema fechado, ou mesmo um sistema aberto, mas que se fecha lá na frente, a energia total do sistema é zero. A energia total do universo que a gente vive é zero. Ação e reação, causa e efeito. Isso se compensa no tempo, que é um conceito que a gente não entende perfeitamente, mas que vem no mecanismo do Cristo Consolador, cuja chave, para nós espíritas, está clara. Nicodemos pergunta a Jesus, também no Evangelho, mas como é que um homem pode voltar a nascer do ventre da sua mãe? Não. Você não vai renascer do ventre da sua mãe. Você vai nascer carne na carne e espírito no espírito. Então, o consolo que Jesus traz é quando ele se levanta da gruta, do túmulo de pedra em que ele foi, em que seu corpo foi depositado depois de retirado da cruz e entra no processo de ressurreição. Que Allan Kardec chama bastante atenção da diferença dos conceitos ressurreição, reencarnação. Né? A reencarnação é você nascer em outro corpo, é sucessão de personalidades. A ressurreição que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava morto, o cadáver levantou, saiu andando e depois foi fazer não sei o que, não sei quanto tempo viveu Lázaro. A gente vai ver, uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas o fato é que Lázaro, ele passou por um processo de ressurreição. O corpo morto voltou à vida. Mas no tempo de Cristo, as palavras ressurreição, e também ao longo dos anos na tradução, e reencarnação acabam se confundindo. Mas fica muito claro que desde os primeiros tempos da história, como Kardec cita os celtas, como Leon Denis discorre nessa linha comum que vem desde o hinduísmo até o espiritismo, que alguns conceitos estão dentro
escritos na nossa consciência, na nossa percepção e mais ainda, na nossa expectativa da vida. Bem-aventurados os aflitos, que eles serão consolados. Se não forem, qual é a providência que o aflito tem que tomar? Eu estou sofrendo, não tem solução. Eu tenho certeza que esse sofrimento só vai me levar a mais dor e a um fim sem sentido. Começa e termina na dor. E aí vem o estímulo a retirar a própria vida, né? O estímulo ao suicídio, a falta de esperança, a certeza de que eu não serei consolado, a certeza de que eu não serei compensado. Por que Deus me fez para sofrer? Mas se Deus sabe como é que vai ser meu futuro, por que Ele deixa acontecer isso comigo? Ele não deixa acontecer isso com você. Ele permite que você construa o seu caminho conforme as suas limitações, conforme as suas necessidades, pela dor, pela felicidade, pela ignorância, pela virtude. Por quê? O grande consolo que a doutrina espírita traz, um novo consolador que Jesus nos prometeu, é aquele que diz que nada será como antes. Por quê? Porque a vida é progresso. Se você hoje está no negativo, essa lei de equilíbrio do universo vai trazer você para o positivo. Mas isso depende do quê? De cada ação. Isso depende de como o seu livre-arbítrio vai ser exercido durante o tempo da sua vida. Que tempo é esse? É o tempo que Krishna dizia para a Ju, não preocupa que eles estão morrendo não, que eles vão nascer de novo. Né? O tempo que lá nos idos, vamos dizer, greco-egípcios, egípcios-gregos, né? O tal do véu de Ísis, né? Que é o princípio da ignorância, que impede que a gente perceba a realidade da vida e do universo, que ele é desvelado quando a matéria percebe a espiritualidade. Quando os ciclos se sucedem, lá atrás no hinduísmo era a roda de Samsara, né? Que você fica ali girando, até que você chega num momento que você sai daquele movimento repetitivo, que você sai daquela causação constante de atos negativos ou atos desarmônicos, desequilibrados, assimétricos, num universo harmônico, simétrico, equilibrado, e quebra ali o ciclo das reencarnações. Para nós é quando a gente atinge o estado de espírito puro. Quanto tempo leva isso? Quantos quilômetros roda essa roda? Quantos anos-luz roda essa roda? Para cada um é diferente, o tempo é diferente. O tempo é o tempo de cada um, porque o tempo de cada um está dentro do tempo de Deus. E o tempo de Deus é a grande consolação que nós temos, porque ele é tempo de aprendizado. O que hoje é sofrer, o que hoje é incômodo, amanhã é ensinamento. Amanhã é motivo de agradecimento. Vocês imaginem o seguinte, um lobo, há 10, 20 mil anos atrás, talvez 30 mil anos atrás, ronda um acampamento. E as pessoas tacam pedra no lobo, e o lobo rosna para as pessoas e avança nas pessoas. Um dia alguém dá um pedaço de comida para o lobo. E o lobo volta. Por que o lobo volta? Ele volta pelo alimento. Mas por que o lobo não ataca quem o alimentou? Por gratidão. A gratidão, então, é a primeira forma de amor. Quando a gente reconhece a vida como dádiva divina, o tempo com sofrimento ou com alegria, como experiência e escola, o futuro como aquele objetivo da fé, a chegada daquilo que a gente aguarda, acredita, não vê, mas que sabe que virá. A gente então começa a agradecer pela vida. A gente passa a ter gratidão a Deus. E quem tem gratidão a Deus
não consegue agir fora da lei de Deus. Qual a lei de Deus? Antes, o que o Cristo dizia? O reino de Deus, capítulo 2, acho que do Evangelho, meu reino não é desse mundo, né? O reino de Deus se conquista invadindo as terras de Canaã. O reino de Deus se conquista pela vitória dos Pândavas, lá mais atrás. O reino de Deus se conquista pela luta do bem contra o mal. Mas quando Cristo vem, o reino de Deus é a conquista do amor. É o entendimento, é a compreensão, é o controle da causa que leva aos efeitos que podem prolongar ou não o nosso sofrimento. É a falta de entendimento da nossa posição, da nossa atitude, acima de tudo, das nossas possibilidades dentro da lei do progresso. Foi Jesus, foi Cristo que disse: sois deuses. Panteísmo, né? Os gregos eram panteístas, os hindus eram panteístas, os bárbaros celtas eram panteístas, não. Todos criam em um Deus único. Cada um deles interpretava as virtudes de Deus como divindades, que se manifestavam na vida de cada um e que serviam de paradigma, de exemplo, para se construir uma vida melhor. Então, o Consolador esteve presente na vida, ou na evolução humana, desde o início da razão. Desde que o homem, ser humano, percebeu que havia algo além dos seus sentidos materiais, das suas necessidades emergenciais, e que a vida poderia ter um significado melhor desde que ele se aproximasse do outro, não mais pela lei da atração física, mas pela lei da afinidade espiritual, se reunindo em famílias, em tribos, em clãs, que, vez por outra, como aconteceu com todas as religiões, o cristianismo também nunca foi imune a isso, vez por outra esses movimentos eram dominados por líderes, sacerdotes, reis, o que for, que desvirtuavam aquela palavra e o Consolador voltava. Cristo traz sua mensagem aos apóstolos, pede que organize a comunidade cristã, popularmente conhecida como igreja, digamos assim, né? E quando aquilo entra num processo de estagnação, quando a mensagem cristã se circunscreve a um pequeno grupo que pratica a caridade, Cristo convoca Paulo. E Paulo expande a mensagem do Cristo, até com certa violência, ainda que semântica, mas com uma certa virilidade religiosa, digamos assim. E aquilo é levado para além das fronteiras da casa ou para além dos muros da Casa do Caminho, das fronteiras de Jerusalém, vai pela Ásia Menor, chega a Roma, que era a sede do grande império renovador da humanidade, embora houvesse outros impérios na América do Sul, no Extremo Oriente, China, Incas, até mais abaixo, enfim, na África, Austrália, etc., né, onde havia ser humano, havia império, porque havia um poder de uma minoria sobre uma maioria e muitas vezes um poder pessoal dentro dessa minoria. Mas Paulo então leva a mensagem do Cristo, e a mensagem do Cristo é apropriada por novos, digamos, sacerdotes, novos demiurgos, novos líderes que, como foi lá atrás, o hinduísmo que se desfez em centenas de seitas materialistas e ratificadoras de poder, como aconteceu em outros movimentos religiosos, o cristianismo passa a ser um movimento político, aquilo que era a mensagem do Cristo se torna algo controverso e Cristo então convoca mais alguém, Francisco de Assis, e a mensagem é renovada. E vem além da intelectualidade que Paulo trazia, juntando a filosofia cristã com a filosofia grega. Nunca é demais lembrar que é o filósofo de Éfeso, já vou me lembrar do nome dele, com H, ele dizia que o mundo surgiu da palavra, do Logos criou o mundo. E faltou aqui o nome do filósofo, Heráclito, né? Heráclito de Éfeso,
E João, lá no seu evangelho, diz: no princípio era o verbo. Quer dizer, a palavra de Deus. O que é o verbo? É a palavra em ação. Então foi a ação de Deus, a vontade de Deus expressa de alguma maneira, que a física quântica diz que é uma variação, uma simetria dentro do nada que gera esse universo físico que a gente conhece, mas ali se cria todo o universo. E para que o universo é criado? O universo é criado para o homem é a medida de todas as coisas. Taca, né? O taco. Não. O universo é criado para Deus. O homem é criado para Deus. Por Deus. Para quê? Deus sabe. Está além do nosso conhecimento. O que está no limite do nosso conhecimento? Aquilo que a ciência explora e avança, mas, sobretudo, aquilo que a moral, aquilo que o amor, aquilo que a fé constrói, aquilo que fortalece a comunidade humana e que cria até os meios para que a comunidade humana se desenvolva na ciência, melhore as condições, dê uma reformada, uma repaginada, um refurbishment na morada do Pai que ela utiliza. E a gente começa a perceber que a humanidade tem um propósito. Mas o propósito é sofrer. A gente olha para o mundo está cheio de sofrimento. É verdade. Se você olhar para o outro lado, está cheio de grandes realizações. Está cheio de amor, está cheio de esperança, está cheio de possibilidades. Por quê? Porque o Consolador nos mostra que nós estamos num estágio evolutivo, que a gente discutiu lá atrás, que é um planeta de regeneração. Há poucos dias, eu não me lembro quem foi o autor espiritual que chama o mundo de penitenciária. Isso é uma penitenciária. Bom, se é uma penitenciária, tem alguns que estão em isolamento, outros em regime de prisão domiciliar, e alguns já estão em liberdade condicional, porque aqui ninguém está livre, que se a gente tivesse livre, nós estaríamos fazendo essa palestra cercado de anjos, harpas e nuvens etéreas. Mas a grande verdade é que nós estamos aqui para aprender. E aprender para quê? Para construir. Para construir o quê? Uma consciência crística em cada um de nós. O sofrimento que nós temos, ele precisa ser entendido como compensações. Se você está com, eu estou com um problema aqui no meu joelho, o que foi? Não, eu entrei numa dividida, no futebol, arrebentei meu joelho. É kármico. Foi semana passada que você cometeu essa irresponsabilidade. Enchi a cara, bati o carro, na outra vida eu dirigia mal. Não, você bebeu nessa vida. Agora, tem coisas que não tem explicação. Você está sentado na varanda, olha para a grama, está nascendo um pé de laranjeira. Nasceu um pé de laranjeira aí, você cuspiu o caroço lá, mas você não se lembra que cuspiu aquele caroço. O equilíbrio do universo fez com que aquela sua atitude, a energia contida nela, que é a energia cinética de você cuspir o caroço, a energia fitoquímica que está dentro do caroço, a energia química dos fertilizantes da terra, a catálise da luz ultravioleta do sol, fez com que aquele seu ato de cuspir na grama criasse uma laranjeira. Mas você não vai comer os frutos dela. Nessa encarnação não, mas talvez aqui uma ou duas você está lá com canivete, como se diz na minha terra, cascando laranjinha. Então tudo, você lembra aquele filme, né? Muito cristão, Gladiador, né? No começo do filme tem aquela batalha épica, eles colocaram um pastor alemão lá quando eles usavam aquele cane corso, mas tudo bem, Hollywood pode fazer essas coisas, mas o gladiador diz uma coisa, que você faz nessa vida ecoa na eternidade. E o eco é energia sonora, que vai se dissipar em energia mecânica, que pode se transformar em energia térmica, mas que no fim das contas, aquela energia que você emitiu aqui, com tanta potência, ela vai desaparecer ali, vai zerar. É o equilíbrio do universo. É o sistema que Deus criou para nos desenvolver dentro dele. É a forma como a vida se apresenta a nós. Eu enfio a mão na cara do Ari, ele me prende, ele é policial. Ação e reação. Puxa, que karma, eu prendi o Ari na outra vida, não, eu desacatei ele nessa. Então a gente precisa prestar muita atenção
daquilo que é fundamental na chave consoladora da vida, que é entender aquilo que a gente tem que sofrer, tem que enfrentar, tem que superar porque não está no nosso controle. E aquilo que a gente tem que controlar, melhorar e aperfeiçoar para não perder o controle. E a grande chave, né, que o Cristo nos oferece é dizer: vinde a mim, segue a minha doutrina. Não estou pedindo nada a vocês além de amor e caridade. A paciência que vocês precisam, a força que vocês precisam, vocês obterão nessa conscientização, nessa compreensão do que cabe a vocês, do que é de vocês, do que é de Deus. O que é de vocês, façam, se virem. O que é de Deus, tenham fé, tenham confiança, humildade e fé. Humildade, autoconhecimento. Fé, conhecimento de Deus. Como conhecimento de Deus? Eu não conheço Deus, você não conhece Deus, mas você sabe como Ele atua na sua vida. Mas como é que eu sei? Porque o Cristo deu uma dica. E o Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Kardec deu uma receita interessante. Né? Chico Xavier psicografou uns 400, hein? Zé Mendivaldo, 200 e quanto? Kardec escreveu 5 a meia dúzia de revistas que ele falava: não leve isso aqui a sério não, porque isso aqui é experimental. Tem uma, 1859, ele recebe uma mensagem de um médium conhecido dele que descreve a vida no planeta Júpiter. Detalhe, lá em Júpiter, moeda, sistema de governo, atmosfera, paisagem. No final ele diz: oh, isso aqui é o seguinte, é uma comunicação mediúnica do médium tal, na reunião tal que nós estamos relatando. Não podemos comprovar. Então Kardec é o fiel da balança para nós, para compreender toda e qualquer religião, inclusive a nossa, que a gente não compreende bem. 5 livros, ele psicografou algum, Kardec? Kardec não era médium. Eurípides Barçanufo conversasse com Nossa Senhora. Imagina se eu conversando com Nossa Senhora, eu ia perder tempo de conversar com vocês. Imaginem bem. Chico Xavier, ele era o tempo todo acudido por benfeitores espirituais. Eu nunca vi a cara da minha. Eu sei que é ela, mas eu não sei o nome. Por que eu sei? Porque eu sei que a energia que me recupera, que me consola, que me ajuda, ela tem um lado feminino. E eu sou uma pessoa cujo lado feminino é sapatão. Então, a bondade de Deus coloca em mim o contato com a suavidade que eu não tenho. Se eu percebo isso, isso me ajuda. Se eu não percebo isso, isso não me ajuda. Mas se eu percebo e não entendo, eu viro babalaô. Né? Eu incorporo aqui uma entidade feminina, sem querer desrespeitar qualquer religião, mas eu não direciono aquela energia, eu não direciono aquela bênção espiritual, eu não direciono aquela luz consoladora que a bondade de Deus, conforme nos ensinou Jesus, esclareceu Kardec, acendeu diante de mim para eu seguir um caminho melhor. E esse é o ponto. A religião oferece muitas vezes dogma, cabresto, mensagens difíceis de se entender. Vocês imaginam, uma vez eu falei com uma mãe, falei: mãe, a senhora é uma cristã que me educou, eu respeito profundamente. A senhora vai à missa? Vou. Né? E a senhora pratica lá canibalismo e vampirismo? Como assim, meu filho? A senhora não come o corpo de um e bebe o sangue de outro? Não, não é assim. Você precisa entender o que é o processo da Eucaristia. É a transfusão da substância de Cristo para o indivíduo. É muito complexo de entender. Kardec é mais fácil. Kardec explica o seguinte: o outro Consolador, o Espírito da Verdade, se você ler, acho que 4 ou 5 mensagens que vem no final do capítulo 6 do Espiritismo, falando: peraí, Jesus não falou que era outro Consolador? Né? Mas aqui ele está falando que é ele. E é ele. Sempre foi ele. Nunca foi Jesus. Sempre foi o Cristo. O governador espiritual do nosso planeta. Sabe aquele cara que tem um gabinete no céu, uma plaquinha governador? Não é assim. É algo que a gente não compreende, que transcende a nossa compreensão,
mas que nos convida a ampliar essa compreensão, que já era um espírito puro há 10 bilhões de anos, ou mais, que 10 bilhões de anos, vocês lembram que a gente comentou aqui atrás, é a idade do sistema solar, presumível. Da Terra, 4,5, por causa de uns zircões que encontram-se na Austrália, meteorito. Você vai lá, estuda o decaimento radiativo de urânio para chumbo, razões isotópicas, pimba, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Você fala, nossa, mas Jesus era paciente, né? Ele esperou 4,5 bilhões de anos para deixar pendurar ele nessa cruz. Botou uma coroa de espinho na cabeça. Apanhou feito um condenado. É só ver a história que o Mel Gibson conta, que se vocês conseguirem assistir aquilo na televisão, parabéns pelo estômago que vocês têm. Mas foi. Jesus veio e ele tinha o poder acima de tudo. Jesus fazia símbolos e depois ele tinha o poder de não vir. Deixa esse povo aí se virar mais uns milênios, vamos ver como é que eles chegam. Eu vou mandar mais um Sócrates, um Platão, um Pitágoras, né, que faziam todos aqueles cultos religiosos que revelavam a verdade, mas para um grupo pequeno, para um grupo de iniciados, que se distorcia, assumia o poder e conduzia a mensagem crística para um caminho diferente. Ele vinha e renovava, até que ele chegou à conclusão e falou, não, o negócio tem que ser mais incisivo. Não adiantou eu abrir o mar para Moisés, dar de presente essa terra para eles mataram uma porção de gigante, agora continuam matando gente normal. Vem o Cristo e dá o exemplo do amor. Que amor Cristo exemplificou para nós? Renúncia. Coisa mais difícil que existe. Quem é casado aqui como eu sabe que ela tem um ponto de vista, eu tenho outro, eu vou renunciar ao meu por quê? Eu vou aborrecê-la. Eu vou me impor sobre ela. Cristo não se impôs sobre ninguém. O Cristo não diz, faça, eu vou. O Cristo fala, vinde a mim. O Cristo nos dá a opção. O Cristo nos dá a opção de levar até Ele. Mas cadê o Cristo? Está na mensagem, está na nossa consciência, está na forma como a gente vê o mundo. A gente pode ver o mundo pelos olhos do Cristo ou pelos olhos do anticristo. Quem que é o anticristo? Somos nós, né? Todos aqueles que atrapalham a evolução do programa do Cristo na Terra. Mas Cristo diz, vinde a mim. Eu vos convido. E quem deve vir a mim? Aquele que está sobrecarregado, aquele que está aflito. Porque aquele que não está passando por problema nenhum, é muito provável que ele seja um emissário do Cristo. Mas peraí, tem alguém que não passa por problema? Chico Xavier teve problema. Divaldo teve câncer. Mas para eles não foi problema, porque eles não estavam aflitos nem sobrecarregados. Francisco de Assis morreu de lepra. Lepra na época era qualquer doença de pele, né? Tem a história do sequestro do corpo dele, porque estava todo branco, não queriam ver que ele tinha morrido de lepra para que aquilo não prejudicasse a santificação dele, mas todos eles passaram pelas mesmas dores, pela nossa unha encravada, pelo joelho deslocado, pelo vizinho barulhento, pelo parente chato, e souberam passar por aquilo sem aflição e sem sobrecarga, porque eles tinham uma consciência ampliada dessa presença do Espírito da Verdade em nós, dentro de nós, porque eles conheciam e entendiam a necessidade do sofrer como combustível do fazer, do aprender, e o aprender e fazer como caminho para o crescer. E a gente cresce para onde? A gente cresce em direção a Deus. A gente cresce para ser Cristo. Imagina que daqui uns 10 bilhões de anos a gente se encontra aí em um canto qualquer, de um universo qualquer, e diz, e aí, como é que está o planeta lá que você criou? Ih, rapaz, tem uma gente difícil lá, um estado de Goiânia, que não consegue evoluir, que é o meu caso, né? Mas imagine o consolo que é a gente saber que não interessa a dor pela qual nós estivermos passando, nós vamos superar. Não interessa a doença que nós temos, nós vamos renascer saudáveis, como Jó diz. Não na carne ou fora dela, muito mais provavelmente fora dela. Não interessa o que a gente vai sofrer,
40, 50, 60, 70 anos. A gente é tão egoísta. Eu estava viajando com o Karen e o Divaldo desencarnou, acho que foi no dia do seu aniversário. Aí eu comecei a ver mensagens, Divaldo, lá do outro lado vai continuar trabalhando por nós. Gente, dá um descanso para o homem, ele trabalhou 70 anos por nós. Deixa eu trabalhar um pouquinho para ele. Não é? Então a gente é egoísta a ponto de ainda exigir mais do Cristo. Oh, meu Deus, me ajude. Cara, ele te ajudou, ele te colocou aí. Ele te deu condições para entender, equacionar, resolver o seu problema. E como é que eu vou resolver o problema? Qual a equação que me permite solucionar o problema que a vida põe diante de mim? É uma equação que tem de um lado a fé mais a humildade e do outro o trabalho e a confiança. Porque o grande consolo, o grande consolador que o nosso Mestre Jesus pediu ao Pai que enviasse, já veio. O que faltava ser esclarecido, já foi. O que precisa ser relembrado, nos é relembrado constantemente. Porque se Kardec trouxe a novidade, Chico Xavier, Divaldo, outros trouxeram a lembrança. Então, é importante que nós entendamos que o Cristo Consolador não é o Cristo que resolve os nossos problemas. É o Cristo em que a gente se apoia para sentir um peso menor das nossas cargas e um tempo maior para o alívio das nossas aflições. A lei que rege a vida é simetria. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês. E essa simetria, ela contribui para o equilíbrio. Que falta em mim, sobra em vocês. E aonde está tudo completo, é no Espírito puro, no Cristo, e sobretudo em Deus que nós não entendemos. Então que essa provocação, esse estímulo, essa lembrança de Kardec e de outras ideias de amor, de fraternidade, de construção, de eternidade, de ciclos de aprendizado para o ser humano, possa seguir com vocês hoje, quando a gente sair daqui, na forma de consolo, que vocês já possam assistir Brasil e Paraguai consolados, que qualquer que seja o resultado, é o melhor que acontecerá, porque a gente tem confiança em Deus de que tudo que acontece, até os nossos cabelos estão contados, acontece porque Deus assim o quis e Deus quer o melhor para todos nós. Obrigado.